Oi pessoal, tudo bem? A história de hoje aconteceu nessa região aqui, hoje chamada Citadel, mas que antigamente era a cidade de Rabá, conhecida como cidade dos Amonitas. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e a história de hoje está cheia de aventuras, de emoção e de muita lição de moral para nós pensarmos um pouquinho sobre os nossos valores. Eu vou mostrar para vocês agora as ruínas dessa cidade. Dá uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês agora a região onde essa história aconteceu. Dá uma olhadinha aqui. Vocês vão ver que hoje tá cheio de casas, de prédios, mas imagina esse lugar, esse vale cheio de verde, porque diz a história na Bíblia que era primavera, época onde os reis costumavam guerrear. Então imagina esse lugar cheio de verde, com aquelas flores vermelhas bonitas do deserto. Foi nessa época que a nossa história aconteceu. Eu fico imaginando todo esse lugar aqui que vocês estão olhando, cercado pelo exército de Davi. Era muita gente. Olha só, daquele lado que vocês vão ver agora, onde tem alguns carros passando, aquele vale ali, eu imagino que estava cheio de soldados. Na verdade, os soldados, eles estavam em toda a parte aqui, cercando a cidade de Rabá. A história de hoje conta sobre um rei muito famoso, mas que cometeu um grande erro. Sobre uma mulher muito linda. Sobre um soldado obediente. E sobre um grande exército. Na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou Joabe e o seu grande exército de Israel. Eles lutaram e derrotaram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Enquanto o exército estava lutando em Rabá, Davi estava em Jerusalém. Uma tarde, ele acordou e começou a passear no seu terraço. E de lá, ele viu uma mulher muito bonita. Então, ele mandou chamar algumas pessoas e perguntou para essas pessoas: quem é aquela mulher? E eles disseram: ela é a esposa de Urias. Então Davi disse: tragam ela aqui, por favor. Aqueles homens foram e trouxeram ela. O nome dela era Batseba. Ela realmente era muito bonita, mas ela era casada com Urias. Mas Davi não se importou com isso. Diz a Bíblia que ele se deitou com ela e ela ficou grávida. Depois de um tempo, Batseba mandou um recado para Davi. E o recado dizia que ela estava grávida. Rei, Batseba pediu para te avisar que ela está grávida. Ai, Davi ficou muito preocupado. Puxa, o que eu vou fazer agora? O marido dela não está aqui, está na guerra. Já sei. Então ele teve uma ideia. Ele mandou chamar um mensageiro e disse para o mensageiro que fosse até onde Urias estava. Falasse com Joabe, que era o comandante do exército, e que pedisse para que Urias voltasse para Jerusalém. Então, o mensageiro saiu de Jerusalém e foi até onde Joabe estava. Então, o mensageiro saiu de Jerusalém e foi até onde estava acontecendo a guerra. E lá, ele encontrou com o comandante, Joabe, e disse o que o rei havia pedido. Joabe, então, chamou Urias. Urias! Urias! E Urias veio. Sim, senhor! Então Joabe
falou para Urias: o rei está chamando você. Com certeza. Então Urias voltou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele encontrou com o rei Davi. E o rei perguntou: como está a guerra? Como estão as coisas? E Urias disse: está tudo bem, meu rei. E o rei falou para Urias: eu estava aqui pensando, seria melhor você voltar para casa e descansar um pouco da guerra, Urias. Então Urias agradeceu o rei: obrigado, rei, e saiu da presença de Davi. Mas Urias não voltou para casa. Urias dormiu aquela noite na frente do palácio do rei. Conta a história que alguém falou para o rei Davi: Senhor, Urias não voltou para casa. Ele dormiu na porta do seu palácio. Então Davi não acreditou. Ai, 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 o que eu vou fazer agora? Ele precisa voltar para casa, ficou pensando Davi. Então Davi mandou chamar Urias novamente. Urias: sim, senhor, o rei está te chamando. Com certeza. E aí Urias foi falar novamente com o rei Davi. E Davi perguntou para ele: Urias, por que você não quer voltar para sua casa? E Urias respondeu: Senhor, eu não acho justo. Os meus companheiros do exército estão lá lutando e eu vou para minha casa descansar? Não, eu não posso fazer isso. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia e amanhã vou mandar você de volta para lá. Então Urias foi embora. Na manhã seguinte, Davi chamou Urias novamente e preparou para ele algumas comidas e bebidas, mas ele tinha um plano. Ele colocou bebida alcoólica e embriagou Urias. A ideia de Davi era que Urias ficasse bêbado e voltasse para sua casa. Mas sabe o que aconteceu? Urias foi embora, embriagado, mas mesmo assim não voltou para casa. Urias dormiu em sua esteira e junto dele estavam outros soldados. Na manhã seguinte, Davi ficou sabendo disso. Chamou Urias novamente, mas agora Davi havia escrito uma carta e pediu para que Urias entregasse essa carta para Joabe. Urias então saiu de Jerusalém e foi até o lugar onde estava acontecendo aquela guerra e entregou a carta para Joabe. Senhor, o nosso rei pediu para entregar essa carta para você. Ok, muito obrigado. Então Urias voltou para o seu posto. Quando Joabe abriu a carta, ele percebeu que estava escrito: por favor, coloque Urias na linha de frente da batalha para que ele morra. Então Joabe obedeceu o que o rei havia falado na carta, naquela mensagem, e mandou Urias para o lugar onde a guerra estava mais violenta. E ele pediu para que o exército se aproximasse. Eles erraram muito nisso, porque naquela batalha Urias foi morto. Urias morreu. Logo após a morte de Urias, Joabe escreveu um relatório completo para o rei Davi. E o mensageiro foi até Jerusalém e levou a mensagem para o rei Davi. Senhor, aqui está um relatório completo sobre a guerra. Veio de Joabe. Então, Davi
abriu o relatório, leu e percebeu que Urias havia morrido. Então, ele mandou que chamassem Batseba para o seu palácio, para morar com ele. Isso não estava nada certo. Que história mais triste essa! Não só Urias morreu, mas muitos outros soldados também morreram por causa do erro e do pecado do rei Davi. Então, Deus mandou um profeta chamado Natã. Natã foi até o palácio e conversou com Davi. Essa conversa e o final dessa história você pode encontrar na Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Aquela batalha foi perdida, não só Urias, como muitos outros soldados morreram por causa do erro de Davi. Muitas vezes nós cobiçamos, nós queremos as coisas que não são nossas. E Davi cobiçou o que não era dele, e ele errou. E por causa do erro dele, muitas coisas ruins aconteceram. Mas ele pediu perdão para Deus, e Deus o perdoou porque ele se arrependeu de verdade. Todos nós precisamos ser agradecidos pelas coisas que nós temos, pelas coisas que Deus nos dá. Dessa história, nós podemos tirar várias lições. Uma delas que eu estava pensando aqui é que quando nós erramos e nos arrependemos de verdade, Deus nos perdoa. E outra bem importante, que a gente precisa ser agradecido pelas coisas que Deus nos dá. Faça uma lista, queria te encorajar a fazer uma lista das coisas que você tem, não só coisas materiais. Colocar num papel e agradecer a Deus por isso hoje.